nós estamos aqui hoje para começar mais um episódio do canal Energia sobre Rodas. Tá? Hoje estou aqui com o meu amigo Wesley, está aqui na bancada. Tá? Tudo bom, Carlos? Tudo bom, Wesley? Mais um episódio. Mais um episódio, vamos lá. Tá? E hoje a gente vai tentar tirar o máximo de informação hoje do Ricardo, o nosso convidado. Ele é professor, tá? Ele é empresário e, acima de tudo, ele é um grande, mas grande mesmo, incentivador, tá? Da eletrificação dos automóveis. Então, vocês vão ter assim, um papo hoje, garanto que é um papo bem interessante, com bastante conhecimento, que a gente vai sair daqui hoje, né, Wesley? Hoje a gente espera sair daqui com bastante conhecimento. Tá bom, Ricardo, então é o seguinte, antes de mais nada, gente, queria dizer, o Ricardo, nós hoje teremos não só um convidado, teremos dois convidados aqui no nosso episódio, tá? E vamos aguardar esse segundo convidado, que também vai ser uma surpresa. Ricardo, por favor, suas credenciais. Muito bem. Bom, obrigado, né, pela oportunidade, uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Blaut, sou diretor hoje da Energia Atual e hoje nós controlamos a maior rede de recargas do estado do Paraná, de veículos elétricos, né? A gente tem instalos eletropostos, a nossa empresa trabalha em vários segmentos de engenharia também. Então eu sou um amante da eletromobilidade, só tenho carros elétricos, né? Já que alguém pode perguntar alguma coisa sobre isso também, né? Então, assim, isso mudou bastante a minha vida para melhor, né? E eu quero compartilhar experiências com vocês aqui, dicas, oportunidades aí para todos nessa parte, né? Tá bom. Ricardo, então é o seguinte, para a gente dar uma pimentada nisso aí, como é que está hoje? Nós estamos hoje no Paraná. Sim. Tá? Então eu queria que você desse pelo menos um panorama do Paraná. Aí depois a gente vai expandir, que eu sei que você tem conhecimentos até fora do Brasil com relação a isso. Como é que você está enxergando hoje a questão? Porque das situações que as pessoas mais colocam o dedo na ferida são a falta de carregadores para abastecimento de carro elétrico. Como é que você está enxergando esse movimento? Para onde você acha que vai? Como é que você acredita que o futuro vai trazer para a gente? É verdade. O que acontece? Houve um boom, um crescimento em relação à venda de carros elétricos, né, Carlos? A gente tem acompanhado aí um crescimento exponencial, não só BYD, GWM, Volvo, todas as marcas, né, se envolvendo e trazendo cada vez mais carros. Hoje você tem quase 8 carros a cada 100 vendidos no Paraná são elétricos, 100% elétricos, sem contar os híbridos e também híbridos plug-in que ainda podem ser carregados também. Exemplo, o Raval pode ser carregado também em corrente contínua, né? Exatamente. Então também conta nisso. Então, você tem cada vez mais um crescimento disso. Por um motivo econômico. O carro elétrico é mais barato de você gerir, de você carregar, de você utilizar em relação ao carro a combustível. Você pode entrevistar os Ubers, né, os motoristas de aplicativos, nossos amigos. Tivemos, semana passada, tivemos um aqui já. Exatamente, depoimentos todos favoráveis a isso. E a pergunta que você falou sobre a falta de carregadores. Sim, é verdade, foi vendido muito mais carros do que empresas, né, assim como a minha, tem outras empresas né, que fazem um grande movimento positivo em relação a isso, e a gente está crescendo e expandindo, né? Então, o ano passado dobrou a quantidade de carregadores em relação a 2023. E esse ano deve triplicar ou quadruplicar. Então, estão entrando novas redes, a nossa própria rede recebeu um aporte muito grande para a gente colocar mais de 100 carregadores esse ano, nessa nossa região aqui entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e expandindo isso, né, para o Brasil. Então, é uma corrida que você vende carro, tem mais carregadores. Tendo mais carregadores, o usuário se sente mais confortável em fazer viagens e aí compra mais carro. E aí sempre é um incentivo. Sem contar os incentivos das marcas também. Né? Que nem a GM, que nem a Volvo, que nem a própria BYD, que tem as suas parcerias, que instalam os carregadores em restaurantes, postos, estradas, né? As próprias distribuidoras de energia, a gente deve muito a elas também em relação à infraestrutura, né? Nessa primeira parte, né, das estradas, para criar as eletrovias. Então, é um movimento conjunto entre o Estado, entre empresas público-privadas, entre empresas privadas, redes de recarga, assim como a nossa, né, que estão crescendo nessa parte. Então, a ideia é deixar o usuário confortável que em qualquer região que ele vá, ele possa ter um carregador. Você quer um exemplo interessante? Santa Catarina, né, a Celesc colocou em edital e já está em andamento, um carregador a cada 50 quilômetros. Isso aí supre completamente a necessidade de você viajar para qualquer lugar. No Paraná está se movimentando dessa forma também.
não só empresas públicas e privadas, mas também redes e até redes internacionais de recarga que estão chegando para poder prover a eletromobilidade, para que as pessoas possam viajar para todos os lugares. Hoje é possível, com um pequeno planejamento, você ir a qualquer lugar de carro elétrico. Tá? Deve ter uma tomada em algum lugar, você leva um carregador portátil, no mínimo, você não fica a pé. Então é o seguinte, tem alguma coisa mais para É uma coisa que eu queria até aproveitar para perguntar também, né? Com relação à expansão, né? Hoje você está vendo que a expansão está acontecendo mais dentro do ciclo urbano ou mais rodoviário? Nesse momento, dentro do ciclo urbano, principalmente porque mais da metade das recargas, na nossa rede, 56% de todas as recargas são de motoristas de aplicativo. Claro que existem viagens entre cidades, mas não viagens longas em estrada. Então, a maior parte dos carregadores hoje está sendo disputada nos pontos urbanos. Mas ninguém está esquecendo dos grandes pontos em rodovias. Mas a gente pensa que as distribuidoras de energia têm uma afinidade maior para essa parte de rodovias. O investimento às vezes é um pouco mais oneroso, e nas cidades a gente consegue prestar um atendimento justamente por a gente ter pontos de atendimento, né, dentro das cidades para prestar operação e manutenção. Então, nesse momento, parece haver, né, ao meu entendimento, uma corrida um pouco maior nas cidades e cidades grandes. O próximo movimento que inicia esse ano são as cidades menores, cidades que não têm nenhum carregador. Então, várias empresas serão as primeiras a colocarem os carregadores nessas cidades. Porque muitas vezes tem investidores por trás. Os investidores querem monetização. Muito melhor colocar um carregador aqui no centro da cidade do que numa cidade do interior. Quantos carros passam aqui, quantos carros passam no interior? Mas há de se lembrar que é um investimento de médio prazo, de curto prazo. E agora alguns investidores estão pensando em médio para longo prazo. Então, médio para longo prazo tem que ter um carregador no mínimo em cada cidade. Nós temos no Paraná quantas? Né? Exatamente. Para dar uma segurança para alguém pensar hoje em sair viajar com carro elétrico, ele precisa ter um suporte, né, digamos assim, né? Eu vejo, por exemplo, hoje se eu pego aqui, eu já fiz algumas viagens, né? Só que minhas viagens foram mais para carro híbrido. Hoje eu tenho os dois, eu tenho um híbrido plug-in e um elétrico. Legal. O elétrico, até o final de semana eu viajei com o elétrico. Eu fui daqui Ponta Grossa, Irati, Curitiba. Legal. Só que por exemplo, daqui Ponta Grossa até Irati, eu consegui parar num carregador ali que tem próximo de Irati ali. Carreguei ali rapidamente ali, pegou algo em torno de 85 kWh ali. Então, atendeu super bem ali, foi rápido tudo, né? Coisa de 40 minutos ali, eu carreguei 70% do carro. Legal. Né? E consegui chegar em Curitiba normalmente. Para você ir daqui, por exemplo, para Foz do Iguaçu, tem esse corredor aqui da 277, que Copel já investiu, já tem outros carregadores também. Mas, por exemplo, você vai daqui, por exemplo, para Londrina, Maringá, ou daqui para Jacarezinho, Ourinhos, que é uma outra rodovia que tem aqui sentido Campos Gerais ali, né? Mas vai ter novidades nessa região. Um pouquinho descoberta aquela região ali, né? Exatamente. Por enquanto, mas tem novidades aqui para essa região dos Campos Gerais, sim, não tenha dúvida. Até um amigo meu, que ele viajou, ele veio, na verdade ele tem um carro híbrido, né? Mas ele falou que ele conseguiu carregar num posto da concessionária que atende a rodovia. Sim. Eles têm caminhões elétricos, ele chegou lá, cederam para ele utilizar. Carregador rápido, tudo, né? Nós estamos organizando isso, né? O pessoal da Via Araucária, né? A ideia é colocar um carregador em cada praça de pedágio, cada serviço de atendimento ao usuário, de forma a atender os usuários que realmente precisam disso. Isso faz parte do plano deles também, nós estamos apoiando esse plano também em alguns pontos, e isso vai se tornar uma coisa comum. Isso aí é bem interessante, né? O carregador no ponto de acesso ali ao usuário, e nessas áreas que são todas de rodovia pedagiada, né? Porque às vezes a pessoa para ali, tem um certo espaço ali de conveniência. E como você comentou, tem caminhão guincho elétrico, tem ambulância elétrica, os carros de suporte elétrico das concessionárias, né? A gente vê o movimento, aeroporto também, tem um pessoal que a gente vê trocando frota já por veículo eletrificado também, né? Então não é só, às vezes a gente pensa, mas é só para pessoa que tem de uso particular, não, isso aí está tendo um movimento muito grande na parte tanto de empresarial, né? Até mesmo público, né? A gente vê alguns órgãos ali também que já estão aderindo à carro elétrico. Inclusive, né? Hoje tem um amigo meu que estava comentando que ele não sabe por que as empresas de automóveis não exploram essa parte do carro elétrico para fazer transporte por exemplo, de mensagens, de bagagens, de coisas do dia a dia, em vez de usar a frota a diesel. Né? Por que não usa os carros elétricos para fazer esses transportes? Não tem investimento maciço em
nesses utilitários? Não A gente tem. pode acompanhar um exemplo, o Mercado Livre, por exemplo. Ele só tem agora, né, as novas determinações para as vans elétricas. A gente até tem apoiado um hub de recarga que a gente construiu em Londrina. Americanos já tem um bom tempo já que vem utilizando o Sim, veículo elétrico. porque né? são rotas definidas. O cara Sim. não, ele tem uma rota definida, um trecho definido que é confortável dele ter um hub de recarga ou para carregar em alguns carregadores. Sim. Então, assim, várias empresas de entrega já têm Mesma isso. coisa Né? pedágio, né? Pedágio, normalmente, aquele posto atende a determinado trecho. Sim. Então, não tem nenhuma Vai viagem sair longa. daquele trecho, né? Uma viagem demarcada. O veículo elétrico, o 100% elétrico, é perfeitamente plausível para pessoas que têm uma rotina definida. Sim. Né? Para meus filhos, por exemplo, eles saem de casa, vão para o estágio, depois para a faculdade, para a academia, voltam para casa. Ou seja, tem uma possibilidade de você fazer um planejamento. Sim. Com autonomia de 300 km mínima que um automóvel tem hoje, você consegue fazer um planejamento diário para isso. Então, assim, o veículo elétrico é realmente factível para isso e dá para a gente pensar em viagens mais longas. Se você usar programas que nem o PlugShare, por exemplo, para você localizar os carregadores. Bem atualizado. É bem atualizado, né? Está cada vez mais sendo contribuído, né, pelos usuários, esse PlugShare, e também todas as redes, né, que estão entrando, né, e nossa rede também nessa parte, para achar os carregadores. Exatamente, isso aí é uma coisa que não tem muita coisa, Ricardo, que não é do conhecimento das pessoas. E aí gera algumas desconfianças pelo fato de não ter o conhecimento. Eu acho que a grande parte hoje dos carros eletrificados é a questão da falta de conhecimento que não está chegando para eles. Eu não sei por que não chega para eles. E aí, como não chega, cria-se uma série de empecilhos que são gerados para a pessoa justamente poder usar essa mobilidade energética. Ou fake news, né, Carlos? Também. Isso é outra detrator do movimento da eletromobilidade, né? Fake news, né, que acontece, né? Isso. Eu estava conversando com a gente, fazendo os cálculos. O carro mais barato hoje, por exemplo, da BYD é o Dolphin Mini. O Dolphin Mini, pelos cálculos que nós fizemos, você pode gerar até 12 centavos por quilômetro rodado. Verdade. Cara, 12 quilômetros por centavo rodado. Você agora teve uma gasolina agora que teve um aumento por conta, inclusive, da nova estrutura fiscal dos estados. Então, aqui no Paraná hoje tem gasolina de R$ 6,99, né? Tá tudo médio de 6,89 a 6,99. Não, é um absurdo. Se for pensar, assim, 6,99. a gente sabe que não custa isso. O etanol né? mais de R$5 hoje o litro. Então, impeditivo. Então, se você tem um carro hoje, entendeu? Com a sua energético, que você gasta 12 centavos por quilômetro, cara, isso aí é uma economia que não tem como você desconsiderar, entendeu? Isso aí é algo que são números, entendeu? São números. O que você precisa fazer também, aí, entender que o carro elétrico você vai precisar fazer o seu planejamento, se você é uma pessoa que se organiza, e o seu ganho maior está nisso e na manutenção também, né? Lógico. Principalmente manutenção, né, Carlos? Imagine só, eu tenho, como eu disse, eu só tenho carros elétricos, né? Levei para revisão, trocaram o filtro do ar-condicionado só, não tinha mais nada para fazer, né? E agora, com 60 mil quilômetros lá na minha Volvo, que aí trocou a palheta do limpador, que, claro, eu uso, né, normal, mas não tinha nada, absolutamente nada para fazer. Pastilha de freio não tá longe de não trocar. existe. Não, longe de pastilha de freio. Não, a gente acompanha, né, lá o Diário do Carro Elétrico, por exemplo, também, né? Ele tá com mais de 300 e poucos mil quilômetros, a pastilha de freio dele tá nova, né? Ele sempre compara isso, ele fala muito disso. Então, aí a gente fala isso e o pessoal fala assim, não é possível. É justamente o conhecimento, porque o carro elétrico ou o carro híbrido, ele tem um sistema de regeneração. E o sistema regenerativo, como é que funciona? O sistema regenerativo, quando você tira o pé do acelerador, existe o efeito da frenagem. Em alguns carros você consegue regular para um pouco mais, um pouco menos. No caso da BYD, por exemplo, você pode botar um pouco mais forte a regeneração, um pouco mais fraca. E aí isso funciona, o motor do carro funciona como um gerador. E isso volta energia para a bateria. Um efeito muito legal é você sair daqui de Curitiba, por exemplo, e ir até o litoral. Você chega com 6% a mais de bateria do que você estava no começo da serra. Pode fazer o cálculo e pode observar isso. Porque você está descendo a serra. Você está descendo a serra. Claro, sem o ar-condicionado ligado, né, e assim indo de boa, você chega com mais 6% de energia. Então, isso é muito interessante que realmente acontece essa regeneração. E na hora de você fazer a regeneração para você frear o carro, também não usa a pastilha de freio. Né? Usa muito pouco isso. Se fosse um reversor ali, exatamente. Né? Então ele segura o carro. Então muitos carros você consegue configurar essa potência da regeneração. Eu dirigi o carro naquele modo One Pedal Drive, por exemplo. Eu me acostumei muito com isso. Então você só usa o acelerador. Soltou do acelerador, o carro vai parando.
Então, aprendendo a dirigir cansa menos do que você tirar o pé, colocar no freio, colocar no acelerador, colocar no freio de novo. Então, além de ser mais confortável para quem tem um carro elétrico, também é muito interessante essa questão da regeneração. Eu normalmente falo o seguinte, eu reconheço no trânsito quando a pessoa tem um carro eletrificado e quando ele tem um carro a combustão. Como? Sinal fechou, eu tiro o pé para poder ganhar energia da minha bateria, o sinal já está fechado, mesmo eu não vou passar, não existe condição de eu passar, aí me passa aquele carro a combustão, o cara com o pé em cima, aí quando chega em cima do semáforo do sinal, ele freia. Exatamente. Aí eu falo, esse é o cara que tem um carro... Tem dinheiro, né? É o cara bom que tem pra gastar, é o enfim. carro que tem um combustão. Isso, Entendeu? tá com dó, não. Cara, é quase que você para o carro. Quem tem um carro eletrificado, ele sabe, porque ele vai ter um ganho, cara, de energia. Por exemplo, eu estava essa semana fazendo uma live e a gente estava acompanhando, era um engarrafamento monstruoso na Mário Tourinho. E aí o que você percebia? O pessoal com engarrafamento enorme. E o carro elétrico é o seguinte, ele tem duas baterias, correto? A de 12 volts, Sim. tá? E a bateria de alta tensão, que é a bateria que faz tracionar o carro. Então, o que acontece? O cara, quando tem um motor a combustão, quando ele tem um engarrafamento, que às vezes demora 1 ou 2 horas, com certeza ele tem que parar, desligar o ar-condicionado, Sim. fazer o que tiver, entendeu? Por quê? Porque é o seguinte, porque no momento que está consumindo o combustível dele para gerar essa energia, para gerar toda essa estrutura que o carro precisa, ele está perdendo autonomia. E no carro elétrico ou no carro eletrificado, cara, a bateria de 12 volts, ela cuida muito bem desse trabalho e você dificilmente, a sua autonomia se permanece quase que a mesma. É verdade. O engarrafamento não prejudica a autonomia de um veículo elétrico, isso é verdade mesmo. Já passei muito disso também, em São Paulo também, vários engarrafamentos, e você no carro a combustão, você tem o consumo do combustível para poder manter o motor girando. E aí existe também um problema de aquecimento dos carros a combustão, porque aquele motor ele gera calor, precisa ser dissipado, às vezes não está muito bem certo, se precisa em carros mais antigos, aí sobreaquece o motor, funde o motor. Então, assim, parece que foi feito para falhar, né? Os carros a manutenção, né? A gente que tinha carro a combustão sofria muito com isso, né? Mas carro elétrico é indiferente, você tem um engarrafamento ou não. Eu acredito, normalmente quando chega um cliente que vem conversar comigo, Carlos, o que é que você acha? Eu primeiro procuro saber qual é a sua dor. E aí eu vou em cima da dor dele para tentar mostrar para ele qual o carro eletrificado que eu acho que é mais condizente com ele. Mas eu quero mudar aqui, mas antes a gente falou muito disso, eu quero mudar um assunto assim, que eu acho que é bem polêmico, que Levanta a bola, cara. Não, vou levantar a bola. É um assunto bem polêmico, Vamos ver. Muita gente diz assim, eu não vou comprar o carro porque no meu condomínio eu não tenho estrutura para colocar. Me disse essa semana um engenheiro eletricista falou o seguinte, na engenharia tudo é possível. Tudo é possível. Depende, claro, do custo e depende do Isso benefício. que ele falou. Então vamos lá. Então, assim, num condomínio residencial, você tem o prédio, você tem as áreas comuns, as garagens ficam nessa área comum. Então, você também tem uma entrada de energia no prédio e essa entrada é limitada, não é ilimitada. Sim. Então, muitos síndicos me perguntam, isso é corriqueiro essa pergunta todos os dias. Eu preciso instalar, eu comprei um carro lá da BYD e veio junto lá o carregador, o wallbox, né? E aí eu preciso instalar o wallbox. Posso fazer a instalação? Calma. Primeiro de tudo, existe uma lei de 1964, tá, que fala da isonomia de direitos e do direito condominial. Então, se tem uma solução para uma pessoa, essa solução tem que ser e deve ser adotada para todos, a menos que a Assembleia assim defina ao contrário, mas não pode ultrapassar essa questão da legislação. Então, o primeiro passo, a gente faz a análise de energia no condomínio, para ver quanto de energia tem sobrando. Então, digamos que tenha lá um disjuntor de 200 amperes da área comum e está sendo usado metade disso. O que isso significa? Que tem, então, aproximadamente uns 30, 40 quilowatts sobrando. Lembra que cada carregador é de 7 kW. Exatamente. Então posso instalar mais 5 ou mais 6 carregadores, mas eu tenho 30 moradores. Então, como que eu posso fazer essa instalação? Aí vem as soluções interessantes que você pode fracionar ao longo do tempo, você pode diminuir a potência, por exemplo, para carregadores portáteis. Tá? Então, você consegue dobrar a quantidade de carregadores nesse momento. Você consegue fracionar ao longo do tempo, que eu carrego segunda e quarta, você terça e quinta e ele sábado e domingo. A gente pode entrar num acordo, colocar timers e esses timers atuarem nessa questão. Então eu consigo criar, não o milagre da multiplicação, mas criar o efeito da multiplicação. Existem também controladores de demanda que podem ser utilizados em determinadas situações. Como assim? Você tem, por exemplo, 10 carros para carregar, mas você tem energia suficiente somente para 5. Se entrarem os 10, automaticamente o sistema modula para metade.
Aí saem 2, ele aumenta um pouquinho. Sai mais um, aumenta um pouquinho. Entra mais 2, ele pega, diminui. E aí fica todo mundo carregando. Fantástico. Mais gente ele diminui a carga, com menos gente ele dá a carga máxima. Mas existe um percalço em relação a essa questão, uma observação talvez, que você tem que ter um mínimo de demanda suficiente. Porque se você tiver, por exemplo, 1000 watts para carregar teu carro de 60 kWh a bateria do teu carro, certo? Você vai levar 60 horas carregando. Tá. Então, se você tem uma viagem amanhã de manhã, 60 horas não vai dar para você carregar amanhã. Então, talvez a melhor opção é o fracionamento do tempo ao ponto que você sabe que você só pode carregar segunda e quarta. Tá, mas hoje é quinta-feira e você precisa carregar. Então, você vai no eletroposto. Então, as pessoas têm que entender que a solução condominial não é assim, eu só posso comprar o carro se tiver uma solução. Não, vai no eletroposto. Assim que você não vai no posto de gasolina, você tem posto de gasolina em casa, Carlos? Não tem, né? Mas então, você também, se não tiver condições no teu prédio de colocar, você tem que carregar o teu carro elétrico no eletroposto. Mas tem soluções. Claro que tem uma solução um pouco mais onerosa e a gente todo mês pega um condomínio para reformar, que é mudar a entrada de energia com a concessionária, pedir um incremento de carga, fazer um medidor separado para carros elétricos. Padronizar tudo. Isso, padronizar. Ou seja, é tipo trocar turbina com o avião voando, vamos pensar assim. Mas eu refaço essa entrada de energia e aí tem uma energia mais forte, vamos pensar assim. Tem mais demanda. E com essa demanda eu consigo atender na plenitude, muitas vezes a todos. Você sabe qual é o nosso maior, talvez, desafio? Pegar condomínios de grande densidade populacional. Pegar um condomínio de 700 apartamentos. Aí, a gente pode ficar fazendo conta aqui até amanhã que não vai achar uma solução para todo mundo. Mas aí teria que fazer uma quadra, uma entrada separada de todo o fornecimento do condomínio? Cara, tem que botar uma subestação ou duas para poder fazer isso. E sabe qual é uma solução interessante? A gente pode instalar um carregador rápido de 30 ou até de 60 kW com essa segunda entrada e que sirva como um sistema pay-per-use, ou seja, o condômino pode atuar nessa parte. Um eletroposto dentro do condomínio, basicamente. Isso, semi-privado ou semi-público. Tem essas duas conotações que você já deve ter ouvido falar. Esse carregador é semi-privado ou semi-público. Ele é público para o usuário do condomínio. Para o usuário daquele clube, por exemplo, né, coisas desse tipo podem acontecer. Então, nós pensamos dessa forma e tem dado certo. Então, a gente está instalando amanhã, por exemplo, num condomínio, um carregador que vai servir aos moradores. Ele é monetizado, ele tem um aplicativo e a monetização vai reverter para o condomínio, mas o condomínio não tem condições de instalar um carregador para cada um. Em Salvador, tem vários condomínios grandes e tem condomínios que dentro do condomínio lá, dentro do terreno, eles colocaram, por exemplo, panificadora, pizzaria, tudo isso com um custo reduzido para para o morador. Então, ou seja, porque ele tem uma demanda, tá? E ele tem um terreno já é próprio do condomínio, então muita coisa facilitou. Isso não poderia, por exemplo, com um carregador, por exemplo, colocar um carregador carregador com 60 kW, por exemplo, dentro do condomínio, e que as pessoas que usassem pagassem por esse uso, uma tarifa menor, uma tarifa menor, ou então poderia fazer como o sistema que a gente usa no meu condomínio, por exemplo. Quem precisa usar piscina, salão de festa, você entra no aplicativo, faz a reserva, entendeu? E aí você vai lá e você faz o seu uso. Então, ou seja, se eu for viajar, eu vou lá, olha, eu quero o carregador nesse período aqui, porque já sei quantos quilowatts minha bateria tem, Você consegue se planejar. Exatamente, eu consigo me planejar. Exatamente. A ideia é essa. E como disse, a gente está fazendo essa semana já um condomínio, amanhã mesmo, né, exatamente nesse sistema. E o custo da monetização não precisa ser algo como num eletroposto que visa o lucro, por exemplo, mas visa somente pagar as contas ou servir aos moradores, ter um benefício para o morador. Senão que benefício ele teria em prol de carregar um eletroposto, por exemplo. Então a ideia justamente é essa, né? Pensamos dessa forma e implementamos isso. Tá bom. Nós, nesse exato momento agora, nós chegamos no nosso segundo convidado, tá? Que é o Jonas. O Jonas, cara, ele é um cara fantástico. Satisfação, Jonas. O Jonas é dono de um CIO, tá? Ele antes ele já era o proprietário de um Dolphin, tá? GS também, um carro elétrico. Então, ou seja, ele além de gostar do carro que ele tinha, hoje, que já era o Dolphin, hoje ele tem um CIO e ele gosta de esportividade, ele gosta da emoção e ele vai contar um pouquinho para nós aqui. Dá uma palhinha sua aqui para nós, aqui para a mesa aqui. Fala, meus amigos, muito boa tarde, sou o Carlos e demais companheiros aqui, é um prazer enorme estar aqui, muito obrigado pelo convite.
E olha só, a minha experiência, né, foi eu posso falar quem que é o culpado disso ou não? Aham, pode falar, pode falar. É tu. É você. E É o verdade, senhor. Eu também comprei mais um carro dentro. Cara, ó, a BYD tem que pagar um cachê pra esse homem. É verdade. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá, eu comprei um Dolphin pra minha esposa, na verdade. Eu comprei o Dolphin pra minha esposa. E aí eu fui lá pra resolver a questão do carro e tal, né? Porque eu encomendei o carro. Quando chegou, fui buscar. Quando eu cheguei lá, quem que tava lá? Tava o seu Carlos lá. Aí ele tava lá e eu vi que ele não era o vendedor ali. Ele era uma pessoa diferenciada ali e tal. Aí eu fui conversar com ele. Aí ele falou, você já andou naquele carro? Daí ele apontou pro Sil. Eu falei, não. Né? E naquela época eu tava procurando uma BMW pra comprar. Aham. Porque eu queria um carro acima de 300 cavalos. Né? E aí eu tava procurando ou Mercedes ou BMW, essas coisas. Aí, beleza. Aí eu falei, não conheço. Tal. Daí ele, não, mas você conhece o carro? E começou a me trazer alguns conhecimentos técnicos do carro. Eu sou do mundo automotivo, eu sou dono de auto center. Então, a gente conhece um pouquinho de carro, né? Aí, daqui a pouco ele, não, vamos fazer um test drive. Aí eu falei, não. Ele insistiu, vamos fazer um test drive. Resumindo, aqui depois eu posso dar mais detalhes dessa história, mas resumindo, seu Carlos, ele foi comigo, tá? Não foi o vendedor, não, foi o seu Carlos. Ele foi comigo, e aí teve uma limpa lá no semáforo, né? Assim, parou, eu parei bem, né, na vez ali, e aí ele só dá uma cutucadinha no fundo do acelerador, né? Obviamente respeitando a via ali, né? O limite de velocidade. Cara, resumindo pra vocês, eu dei uma acelerada ali, eu cheguei a passar mal. Tá? Eu cheguei a passar mal, me deu ânsia de vômito. E aí, o que aconteceu? Resumindo, eu voltei e já dei 10 mil de sinal de negócio pra comprar o Sil, que não tinha pronta entrega, tinha que ficar esperando. Já comprei o Sil assim, cara. Eu não fui pra comprar o Sil. Fui ver o Dolphin, buscar o Dolphin, né? Acabei dando o sinal que tinha que dar 10 mil reais de sinal pra encomendar o carro. E isso foi em dezembro do ano passado. Daí em março chegou o carro, porque eu queria uma configuração de cor que não tinha tão fácil. Né? Eu peguei o azul. E aí, então, assim, essa foi a minha história. Já cheguei aqui contando pra vocês essa Eu vou história. te contar um negócio seguinte. No início, assim, do projeto, eu fazia muito test drive. Cara, muito test drive mesmo. Entendeu? Porque as pessoas queriam conhecer um pouco mais. Cara, e o Sil tinha uns negócios, assim, muito, muito doido, cara. Eu alertava para as pessoas, até brincava, que eu já morei no Ceará, e lá a gente vai usar parceiro do Bugre, né? O cara pergunta com emoção ou sem emoção, né? Com emoção ou sem emoção. Aí eu sempre fazia isso. Aí o cara falou o seguinte, aí o cara falou, não, eu perguntava, sempre para a mulher do cara, falava assim, ele dirige bem? Aí ela falava assim, não, ela dirige. Aí eu sentava na frente, dirige mal. Falei, não, então vai a família. aí é o seguinte, aí teve uma vez que foi eu, a mulher do rapaz, a filha, a sogra, ele, cara, todo mundo no carro. Foram 5 para poder fazer o teste, porque o carro elétrico tem isso interessante, o carro eletrificado. Você pisa nele e ele dá a resposta quase que imediata, né? E aí, logo na saída, antes de você sair da concessionária, tinha uma partezinha um pouco mais inclinada, tem um declive, né? Aí eu falei o seguinte, a mesma coisa, eu falei, para o carro e acelera. Cara, ele deu uma acelerada, mas foi uma senhora acelerada que ele deu. O carro saiu de 0 a 80, assim, numa rapidez enorme. A gente parou o carro, quando voltou, aí tava lá a sogra dele grudada no banco, porque é o seguinte, quem vai na frente, o banco ele abraça mais. E você sabe que ele tá acelerando, entendeu? Mas Agora, quem tá atrás é uma surpresa. Quem tá atrás é uma surpresa. Cara, juro pra você, ela tava com uma blusinha fina, cara. Ficou assim a marca do cinto aqui na sogra, assim, né, cara? Aí eu falei assim, rapaz, coitado da sua sogra. Ele falou assim, olha, eu não queria isso não, mas o resultado foi satisfatório. E uma outra vez, cara, também que foi... Cara, dá pra escrever livro, cara. Outra vez foi eu tenho 1 milhão de histórias dessas. Cara, vamos escrever um livro de histórias desse tipo, cara. Vai ser inédito isso. Eu falei assim... Eu falei o seguinte, meu amigo, o carro é assim, assim, assado. Bota o cinto, ele botou o cinto. Eu sentei na frente, a mulher dele atrás, com uma criança na mão, rapaz. Aí eu falei, olha, o senhor sabe, tem que... É um carro rápido, ele vai de 0 a 100 em menos de 4 segundos, tem gente que está fazendo menos. Ele, não, tranquilo, já piloto isso há muito tempo, tal. Falei, tá bom. Aí ele deu uma acelerada, quando deu uma acelerada, eu juro para vocês, cara, a mulher não esperava, a criança subiu, entendeu? E caiu. Cara, a mulher, para o carro, parou o carro, ela queria vir a pé, cara, no meio do test drive, ela vinha a pé, eu falei, pelo amor de Deus. Cara, é muita história com esse carro, porque
é um carro que ele é surpreendente, ninguém espera. Eu fiquei impressionado, tanto que eu contei a história para vocês, e eu digo hoje que o carro, principalmente falando do Seal, que hoje é o meu carro, ele não é um carro, ele é uma experiência. Você ter um carro daquele é um absurdo, o torque que tem aquilo ali, o conforto que você tem, cara, é um absurdo, né? E aí quando eu comecei a ir para os detalhes do carro, reparar no detalhe de acabamento. Eu nunca mais quis saber das outras marcas. Ele entrega muito, né, pela metade do preço do que outras marcas. Então, assim, é um absurdo, cara. Pessoal, o carro é um absurdo. Olha, exatamente. Vou aproveitar e falar assim, compartilhe, entendeu? Compartilhe. Vocês devem compartilhar. Juro pra vocês, vocês não vão se arrepender. Compartilhe. Dê um likezinho pra gente, ajude o canal, porque esse aqui é um papo de dono, é um papo exclusivo para quem não tem carro elétrico, para quem pensa em ter um carro eletrificado, mesmo o carro híbrido, tudo aqui, a intenção aqui do canal é trazer para vocês pessoas que, assim como nós, pessoas de verdade, donos de verdade. Então, por favor, compartilhem, passem essa informação. Muita gente precisa conhecer sobre tudo que a gente está falando aqui. Porque muita coisa aqui, por exemplo, que aqui o Ricardo falou, cara, você não vai encontrar em manual de carro nenhum, entendeu? Mas sim, continua. Mais um recadinho, cara. Siga também lá no Instagram, tá? A gente tem lá @energia sobre rodas. Sempre vai estar postando novidades sobre os próximos episódios, convidados e tudo mais. Então acompanhe lá também para ficar sempre atualizado aí das novas informações e convidados que vem aí pela frente, tá bom? Show. Tá bom, vamos lá no o Seal. O Seal, aqui no Paraná, nós houve o Clube do Seal. E o Clube do Seal hoje, cara, ele é tipo assim um clube de motoqueiro. Cara, virou uma família. Virou uma família. Uma tribo. Virou uma família. Basta dizer o seguinte, que só o ano passado teve 8 eventos. Até eu emprestei um para dirigir para ir no encontro também. Não tinha, né? E peguei emprestado. 8 eventos que tiveram. E esse ano já começou, já tem um próximo evento agora, sábado e domingo. E aí vou te contar uma parada. Eu tenho conversado com outras praças, conversei com a gerente lá do Aracaju, a Anne. Um abraço aí, Anne. Tá? E incentivando ela, faça o curso do Clube do Seal aí, porque aqui virou uma família. Lá em Salvador, tá? Também, inclusive, a gente comentei bastante, fomentei, e já teve o primeiro passeio de Seal lá em Salvador. Então, na Bahia, já teve esse primeiro. Então, cara, vocês aí, porque é um carro fantástico. Nós estamos em 79 membros no Clube do Seal, aqui de Curitiba, na verdade, no Paraná, né? 79 pessoas já no Clube do Seal. Hoje, né? Depois aqui do podcast vai ter mais. Vai ter mais. Não, e é interessante, né? Tem uma série de eventos, mas a quantia de conteúdos técnicos que a gente tem acesso ali no grupo também, né? Por exemplo, tem muito dono de Seal que compra o carro e às vezes, né, o pessoal da concessionária não consegue dar toda, porque é muita coisa do carro. Na entrega técnica você não consegue abordar todos os... Né? Tem aquele negócio que o carro dorme, né? O carro fica em stand-by. Você deixa a porta aberta, o carro dorme e apaga tudo e não acende nada. Né? Então, o pessoal entra em pânico e em desespero, mas é uma proteção do carro. Aí você segura lá o botãozinho apertado alguns segundos e pá, o carro acorda. Então, são detalhes que você aprende nesse grupo. Né? E é só proprietários ali dentro. Então, não tem nenhum interesse comercial, nem nada. Tem o Thiagão lá, que é o nosso presidente, a gente brinca, né? O nosso presidente, que é o Thiago, ele faz a maior correria para organizar os eventos e tal. Então, assim, é muito legal. A gente faz jantar, faz churrasco, faz corrida de kart. Domingo agora a gente vai para um lugar, para um restaurante, todo mundo junto. Então, assim, eu ganhei uma nova família. Uma rede de amigos, assim. Você falando em família, esse cara é engraçado pra caramba. Ele postou, no Dia das Mães, ele pegou e fez um passeio com a mãe dele com o Seal. E a mãe dele estava no banco de trás. Cara, e aí o seguinte, ele pegou e começou com a mãe, o carro o carro é bom, o carro não sei o quê, o carro é rápido. E a mãe dele falou o seguinte, que legal, filho e tal. Rapaz, ele quando deu aquela aceleradazinha no carro, que ele deu aquela pisadinha, a mãe dele deu aquele grito assim. E o pior é o seguinte, que ela deu um grito, mas você imagina, não era um grito de desespero. Era um grito assim de surpresa, misturado, né? Com risada. Misturado com risada. Cara, aí eu vi, né, aquele vídeo, eu falei assim pra ele, liguei pra ele e falei o seguinte, cara, posso postar esse vídeo? Aí ele falou, pode.
Aí eu peguei o vídeo, eu mandei para vários canais, mandei para o Opinião Sincera do saiu Felipe lá. Rio, mandei para um monte Eu de vi, gente. eu vi muita risada. E a galera, e aí ele postou lá, cara. Ele postou lá no Instagram do É que Opinião Sincera. eu O moro- Brasil inteiro viu isso. Eu moro perto de uma BR, né? Ali da 277, então eu saio na BR, ali você tem condição de dar uma pisadinha a mais, né? Sem perigo, Sim. né? Sempre respeitando ali as normas de segurança. Aí eu fiz um 0 a 100 ali com a minha mãe. Meu Deus, coitada. Cara, mas foi muito legal lá. E o pior- Ela não conseguia falar, eu parei, gritando, e não Aí, parece que não aí ela voltava. ria, mas daqui a pouco ela falou, que legal. É isso que eu falo, o Sil é um Mas espetáculo. conta aí, cara. Eu tô dizendo, mas conta aí alguma coisa legal lá. Cara, o mais legal, eu não sei qual que é as regras aqui do podcast, mas o mais legal é você calar a boca dos amigos que vem falar do teu carro elétrico. Aí, pronto, eu moro na região metropolitana de Curitiba, cidade de Campo Largo. Aham. Eu fui praticamente o primeiro. Tem um outro amigo meu que comprou o Sil dele, chegou antes, né? Então, Aham. eu fui o segundo ali da cidade. Né? E aí começou aquela curiosidade, gente curiosa, gente que achando legal e também gente tirando aquele sapo. Pô, agora o cara tá de carro elétrico. Eu tenho carro V8, eu tenho Sim, carro sim. turbo, eu tenho caminhonete a diesel. Quem Eu te sempre viu, tive- quem te vê. Agora, pô, João, você saiu de uma caminhonete a diesel toda mexida, fuçada, fumaceiro preto, agora pra um carro elétrico, cara. Compensação. Aí o que eu fazia? Tá? Eu falei, então é o seguinte, vem aqui e nós vamos dar uma volta. Aí eu colocava o cara na primeira semana eu fiz mais de 30 0 a 100. O BID, não escuta isso aqui, tem garantia no carro. Tem Tem garantia no carro. que problema incentivo saiu isso, da né? nada. Eles incentivam isso, É. né? Poxa vida. E aí- escrito no carro, né? O 3. Cara, eu tenho os vídeos, depois eu até posso compartilhar Manda com pra vocês. mim que eu compartilho Tá. lá no Instagram nosso. Perfeito, vou mandar. Galera, seguinte, veja, vai lá no nosso Instagram, que nesse papo que a gente tá tendo aqui, a gente vai compartilhar tudo que a gente tá falando aqui lá. Tá, então beleza, combinado. E aí, o cara que falava que tirava sarro, entrava dentro, aí, o carro, olha que legal. Daí ele, nossa, não faz barulho, né, e tal. E eu não avisava que eu ia acelerar. Aham. Essa é a parte boa. Aí, não, veja aqui e tal. Eu já mudava pro esporte, né, modo de condução esporte. Eu já Aham. saía no esporte. Não, olha que legal. Olha aqui o hand-up display, não sei o A que e tela tal. que gira. Né, a tela que gira, ó, o profundímetro, tem profundidade, o negócio, o suporte para você pôr copo d'água, Aham. ele tem uma regulagem de profundidade, porque para Aham. você pôr uma garrafinha, né, ele fica mais Aham. fundo e tal. Olha aqui que legal, a hora que ele tá olhando para baixo, cara, Aí você eu dou o pé. Nossa! O cara, ele gruda assim, ele começa a procurar lugar para se agarrar, sabe? E aí, não adianta, cara. Daí eu deixo o celular gravando Aham. aqui naquela câmera que abre mais, né? Sim. E aí eu pego a reação da galera. Então eu tenho vários vídeos Muito dos amigos. E aí comecei a compartilhar no meu Instagram e aí virou assunto. Daí daqui a pouco todo mundo queria andar com o carro. Né? Porque até gente que eu não conhecia começou a aparecer lá na minha empresa para ter experiência. Então assim, a melhor parte é você... não vou falar cala a boca, né? Mas dar aquele fique quieto do cara que gosta de falar. Então eu falei, então vamos dar a volta. Porque é o seguinte, falar do carro elétrico ou falar do Sil é fácil. Agora, experimente andar. Aí vai mudar o teu conceito. Porque eu também tinha. Isso é preconceito. Eu não chega a ser um preconceito, mas eu tinha aquele pezinho atrás. Entende? Você tinha BM, você tinha. E tal. Eu Motorzão, tava querendo tudo, comprar uma né? BM e tal, já ia fazer downpipe, upgrade, remap, essas coisas. Então, assim, tava desenhado já na minha cabeça. Aí, culpa do seu Carlos, Alguém aí, estragou os alguém planos. estragou os planos, né? E aí, cara, me apaixonei pelo carro. Então, assim, você muda de conceito. Porque tem aquele preconceito, mas o cara que fala isso é o cara que não andou. é o cara que não tem carro elétrico. Exatamente. Esse que eu falo, o hater, né? Que seria da gente se não fosse os haters também? É um agradecimento a todos eles também, né? Que criam certas, né, situações. Mas eles não têm carro elétrico. Então, assim, é muito fácil de você falar assim, eu odeio Ferrari. Claro, você não tem, né? Então, realmente, é uma porcaria É uma mesmo. porcaria, né? não presta. Porcaria não ter Tenha uma uma, Ferrari. aí você, opa, nossa, é diferente. Negócio. Aqui nem carro elétrico, entende? Exatamente. Então, as pessoas têm uma certa inveja em relação a isso. E isso está cada vez diminuindo, ou seja, claro, Sim. cada vez mais as pessoas têm esse movimento, né, comprar os carros e até carros mais simples, que nem o Dolphin, Mini Dolphin, são muito melhores. Eu acho o seguinte, eu acho que incrível. esse amadurecimento começa a acontecer. Eu já vi clientes que compraram, por exemplo, o carro híbrido, tá? E começaram a usar o carro híbrido mais no modo elétrico. E aí ele vai começando a se adaptar, ele vai começando a conhecer, ele começa a gostar. Ele compra o carro híbrido preocupado na autonomia do carro, Ou numa viagem. numa viagem e tudo Sim. mais. Aí ele percebe que ele não viaja tanto, entendeu, quanto ele pensava.
E ele começa a usar o carro mais no modo elétrico, carregando o carro em casa. Aí ele começa a ver a economia. Aí passa a primeira semana, o cara, pô, no posto de gasolina ele só vai só para quê? Ele vai só para calibrar o pneu. E vai pra loja de conveniência. Ou loja de conveniência, entendeu? Aí ele começa a gostar, cara, porque o negócio é isso. Gostar e coçar, ou gostar, é tudo assim, tudo ar. Você vai começando, quando você vê, cara, você já está absorvendo totalmente, e aí a sua satisfação com o carro começa a aflorar. E o negócio interessante é o seguinte, gente, que cada vez, como o carro elétrico e o carro eletrificado, que eu coloco também o carro na parada, eles vão recebendo upgrade ao tempo que o tempo vai passando. Eu tava, não sei se você... As atualizações, né? As atualizações. Algumas semanas atrás, eu fiz um teste com o meu carro, onde estava chovendo, mas fazia calor. E eu pedi o carro para fazer o seguinte, normalmente abrir o vidro e fechar o vidro. Certo. Eu pedi o carro para o seguinte, abrir 50%. Ele fez isso. Que tal? Ninguém. Eu cheguei em Salvador, falei isso, o pessoal também não... Dentro de todo lugar que eu cheguei, fechar 40%. Ele foi e fechou 40%. Entendeu? É tecnologia. Entendeu? Tem, A tecnologia. incrível. Entendeu? Ele vai. Aí você nunca tá com o teu carro velho, porque Não. o sistema tá se Tá atualizando. atualizando igual o celular. Agora você compra um carro que não tem essa tecnologia, você vai ficar para sempre daquele tipo. Não Sim. tem um upgrade. Né? E esse é um upgrade que a própria marca fornece, atualiza Atualiza o software cara. ali e já era. Inclusive o seguinte, eu estava lendo essa semana esse novo IA, né? O DeepSeek, né? Ele é chinês, ele se mostrou mais barato e ao mesmo tempo com melhor qualidade do que o ChatGPT. E a BYD está fazendo uma parceria com esse DeepSeek para que os carros da BYD tenham a inteligência artificial do DeepSeek. Olha só. Cara, Isso aí não a gente nem que sabe virá, onde que vai parar o isso que aí. virá pro ano que vem ainda, né? Isso que a gente pensa sempre. Porque daqui a pouco o carro ele vai te entender como se você fosse um ser humano. Ele vai saber o que você gosta, ele vai saber da temperatura. Sem você falar, ele já vai deixar o carro. Por quê? Porque a IA é isso, né? Ela começa a te entender, né? O teu comportamento. Daqui a pouco os nossos carros vão estar assim, entendendo o nosso comportamento. Melhorar a automação, né? Por exemplo, você sai pro almoço, deixa o carro no sol. Ele sabe que você leva em torno lá de 45 minutos para almoçar. Então ele sabe que ele podia ligar o ar-condicionado para poder já deixar refrigerado o carro quando você chegar, tá confortável. Exatamente. Então assim, vai estar vindo um absurdo por aí, né? Não, quando eu comprei o carro, na época, 2022, eu não tinha comando de voz. Depois veio o comando de voz. Aí eu tinha pessoas que vão, cada vez mais já vai melhorando, as pessoas vão ficando mais incomodadas. E aí, ou criando situações. Aí o pessoal falava muito de só fala o High BYD, o High. Aí já criaram agora uma maneira seguinte, você pode mudar o nome para o nome que você quiser. Paulo, Georgina, Francisco, o nome do carro. Você pode, o nome que você quiser, cara, você pode, entendeu? Foi uma atualização que veio. Então, isso aí, você nunca tem o mesmo carro, entendeu? O Sil aconteceu uma coisa esses dias que eu não sabia. Eu não sei se foi da atualização ou já tinha antes. Eu tava com o carro parado na minha empresa e eu tava no celular dentro do carro e os vidros abertos. E começou a garoar. Do nada, ergueu os vidros sozinho. E nunca o tinha sensor de chuva, né? Ele percebeu. Ele percebeu que tava chovendo e ergueu os vidros sozinho, sem eu dar o comando. Né? Então nunca tinha acontecido comigo. Me assustei, cara. Daí depois fui pro grupo lá do nosso clube, né? No clube lá, daí o pessoal já, não, isso aí mesmo e tal. Então, todo dia eu tô descobrindo uma coisa nova no carro. Faz 10 meses que eu tô com o meu carro. Aquele dia que a gente tava na concessionária lá na BYD, né? Até tinha um cliente lá que tava recebendo um Song Premium. E daí a gente tava conversando lá e eu comentei isso com ele. Eu falei, não se assusta, mas se a janela do carro fechar sozinho, porque às vezes é o sensor de chuva dele que aciona. E quando o limpador liga, ele levanta o vidro automático. Porque normalmente o que você tinha nos carros era o seguinte, era um sensor do limpador de para-brisa. Não integrado no sistema. Exatamente, não integrado no sistema. No sistema de vidro elétrico. Exatamente. E no teto também, tá? Se o teto estiver aberto, ele fecha, tá? Se o teto estiver aberto, ele fecha. Que legal. Entendeu? Teve uma vez que eu fui pedir para abrir o teto
E aí o carro perguntou, você tem certeza que você quer abrir o teto? Porque tava começando a... Eu falei, esse cara, negócio é o seguinte, porra, eu tenho certeza. Fazendo pegadinha no carro pra ver se dá certo. Tem isso. Aí eu levei lá pro cara e falei, vamos ver, esse carro tá com problema, cara, porque tá... Pô, eu tô pedindo pra abrir, tá perguntando se eu quero? Porra, é que nem o Google. Você quis dizer isso? Você quis dizer isso. Mas, cara, outra coisa que o pessoal sempre fala, que eu gosto de comentar, não é porque hoje eu tenho um carro elétrico, adoro carro elétrico, que eu deixei de gostar dos outros carros. Mas tudo, os haters, né? Tudo vira polêmico. Tipo assim, agora o Jonas tem um carro elétrico, então ele odeia os carros a combustão. Não, eu continuo tendo, eu tenho outros carros, eu tenho carro antigo. Né? E aí, só que a experiência que o Sil me traz, não tem. Eu fui viajar semana passada com uma caminhonete a diesel, né, que é do meu pai. Eu fiz 500 km, cheguei com dor nas costas, cara. Cheguei cansado. O Sil, você viaja assim, é um absurdo e não sente esse cansaço, porque o carro é diferente. Conforto. Então, ele tem um prazer de dirigir, ele tem um conforto, ele tem abraço. Então, eu sempre prestei atenção nos carros que eu tenho, eu sempre ligado à experiência de dirigir, porque eu sou um cara que sou entusiasta, eu gosto. Então, eu não encaro o carro só como uma condução. Ah, eu tenho um carro e tal. Não, eu preciso sentir o carro. Sabe? E aí, então assim, esse negócio de 880, né? O cara não gosta mais de carro a combustão. Não, continuo gostando, tá? Outra coisa que me perguntam sempre sobre a economia, né, quanto que eu estou economizando, tá? E o que acontece? Eu tenho uma rede de auto centers, eu tenho lojas em Palmeira, Ponta Grossa e Campo Largo, tá? Aqui no Paraná. Sim. Então eu fico circulando nessas lojas, né? Eu pego o BR direto. E aí antes eu tinha uma Ford Ranger, uma diesel, uma Ford Ranger, aquela a Limited lá, que é motor 5 cilindros, né? É o maré das caminhonetes. Então, eu gastava R$ 2.500 uma média, né? Para fazer por mês, eu gastava R$ 2.500 de diesel, né? Até porque o diesel tá um absurdo, né? Tá bem caro. E aí, eu troquei de carro e comecei a fazer o correria de Sil, né? Naquele conforto, naquela potência e tudo. Sim. E aí, eu tenho carregador em casa, tenho na empresa, né? O wallbox que vem junto com o carro. E todo dia acordo com o tanque cheio, né? Isso é uma maravilha. É uma maravilha acordar com o tanque cheio todo dia. E aí, eu comecei... aumentou minha conta de energia em R$500. Ou seja, eu gastava 2,5, agora eu tô gastando R$500, cara. E quando eu falo, as pessoas não acreditam. Agora, se imagine, faz 10 meses que eu tô com o carro. Faça as contas. Quanto que eu economizei? Bastante. Né? 20 mil. 20 mil reais. Só que eu tô falando só do combustível, da energia. Agora, e se eu pôr na ponta do lápis a parte de troca de óleo, a manutenção, entende? O pneu, se você cuidar do pneu, aguenta. O pessoal, o pneu não aguenta. Obviamente, os caras ficam derretendo. Porque o torque é instantâneo, você quer arregaçar agora. Não, o meu carro ali tá com 19 mil quilômetros, o pneu da minha vida. Eu acredito que vou fazer uns 30 mil, e um carro normal, sem ser o elétrico, vai fazer 40. Então dá pouca diferença. Então, assim, olha. E outra, mesmo que gastasse a cada 10 mil, olha quanto que eu já economizei. A cada 10 mil quilômetros eu tenho que trocar um pneu, não tem problema. Olha quanto que eu tô economizando. A revisão também não gasta, né? Na revisão não gasta. Eu ganhei a revisão grátis aí da BYD, então... né? Outra coisa. E aí, agora o que eu fiz? Coloquei placa solar. Agora não. Só que já economizou até agora, né? Essa parte é boa. Eu também tenho isso em casa, no escritório, então eu acordo com o tanque cheio, mas sem gastar nada. Sem gastar nada, olha só. É a parte melhor do mundo. É o melhor cenário. Você ter placa solar, né? As fotovoltaicas em casa, já era. Você fica, então, acabamos de instalar lá na nossa empresa toda uma usina inclusive, eu no futuro eu ainda pretendo montar um eletroposto em Campo Largo de carga rápida, porque eu tenho auto center, eu tenho estacionamento gigante. Tá falando com o cara aí, ó. Fechou? Negócio fechado, não? Negócio fechado. Já tem que instalar para você. Eu fiquei pensando, vamos instalar o primeiro eletroposto. Olha aí, ó. Ele faz instalação de eletropostos. Então, olha aí, ó. No podcast, ao vivo aqui, saindo o negócio. Olha só. Exatamente. Por quê? Porque eu vou ter usina. Sim. E aí eu tenho estacionamento. Depois, então, do podcast, eu vou te mandar umas fotos lá do meu espaço. Boa. E aí... Gostei disso aqui. E aí, eu tenho espaço, não tenho carregador rápido em Campo Largo.
aumentou demais a demanda. Inclusive, eu fui o influenciador do carro elétrico em Campo Largo, porque eu comecei a falar nas minhas redes sociais, o pessoal me conhece lá. Então, assim, começou uma demanda de carro elétrico absurdo lá. E os motoristas de aplicativo também começaram a comprar agora. O Dolphin Mini tá fazendo um sucesso tremendo lá. Então, já virou uma coisa normal você encontrar eles na rua. Sim. E então cabe bem um eletroposto. Ótimo. O problema é que eu divulguei agora, os concorrentes vão saber dessa Ótimo. Ótimo. E o que seria da gente sem os haters ou sem os concorrentes? Olha aí, ó. Entende? O Mercado Livre é para isso, né? E quem se beneficia? O usuário. O né? usuário. Deixa Cara, pode falar. deixa eu aproveitar de perguntar uma coisa. Você falou que tem uma rede de auto center e tudo mais, né? Você já pensou em alguma coisa em futuramente fazer uma manutenção para carro elétrico? Você já sentiu alguma diferença em questão de movimento? Como que tá, o que você está sentindo? O que você está vendo assim desse outro lado do mercado, digamos assim, né? Então vamos lá. Hoje vocês estão fazendo eu abrir meu coração aqui. Você não pode ficar contando os planos. Vai de leve. O que aconteceu? Tá? Obviamente a minha paixão por carros e ali por influência do seu Carlos, eu acabei comprando, né, o biodiesel, já tinha o Dolphin, a experiência com o Dolphin já foi ótima, né? Aí o que aconteceu? Foi estratégico, porque como eu sou um cara que sempre estou postando na rede social né, sobre o carro, sobre coisa elétrica e tal, o que começou a acontecer? O pessoal começou a me procurar para saber sobre carro elétrico. E eu acabei, sem querer, sendo um consultor sobre carro elétrico. E nessa de você ser um consultor sobre carro elétrico, porque o pessoal curioso queria saber, eu acabei atraindo uma atenção que o único auto center que mexe carro elétrico em Campo Largo é o meu. Olha só. Beleza. Agora acontece, quase todo dia tem um carro elétrico lá fazendo rodízio de pneu, fazendo alinhamento. Teve um cara que cortou o pneu. Não, o Jonas tem lá o pneu pro carro elétrico. Entende? Então, o Jonas tem. Cara, e aí o grupo também, né? Eu quero fazer um agradecimento especial pro grupo do Sil, né? O clube do Sil. Aí, porque daí a galera ali, todo mundo tá comprando pneu comigo. Então, assim, tô lucrando, tô vendendo. Todo dia, o pessoal, estourou um pneu. Eu já falo assim, não, manda o guincho direto aqui. Aí o guincho da seguradora, né, o cara estourou um pneu lá e tal, já descarrega lá, eu já tô, sabe? Então eu tô me tornando, e não foi a minha primeira intenção, obviamente que eu já me aproveitei disso, não foi a minha primeira intenção, mas o quê? Eu já me tornei referência hoje nos carros elétricos, na venda de pneu, na prestação de serviço ali, de alinhamento, balanceamento, e aí não só de BYD, tem muito GWM lá chegando, tem outras marcas, né, chegando, eu tenho lá em Campo Largo uma demanda muito grande desses veículos, e aí eu posto foto lá no Instagram da empresa e no meu, carro elétrico, ou seja, eu criei ali como se fosse um brand ali em cima dos carros elétricos, e virou um negócio, cara. Exatamente. Virou um negócio hoje, né? Eu agradeço muito o pessoal aí que tem dado preferência. Então, falando em agradecimento, queria agradecer ao Ricardo. Ricardo, suas considerações finais. Ricardo, ele é um homem ocupado, ele tem uma série de... Ele é professor, cara. Ele é professor. Tem que entrar em aula agora. Então vai lá. Ele é professor, ele é empresário, ele atua em todos os ramos, ele trabalha com eletropostos, o cara é fantástico. Mas, enfim, bom, primeiro agradecer, eu acho que além de fechar negócio, né, no nosso evento, olha só que interessante, mas contribuir com vocês, as considerações finais, assim, o movimento de eletromobilidade só está começando, tá? Isso é um recado que fica a todos. Assim como criou-se a tua oficina, vai ter muitos mais, assim como tem os nossos eletropostos, como tem clientes, nós não chegamos a, sei lá, nem na metade do que está esperado para os próximos 2 anos para o Brasil. E esse ano dobra todo esse movimento. Tudo aquilo que a gente experimentou até hoje será dobrado em 2025. Então, vários especialistas falam sobre essa questão. É eletropostos, é a necessidade, é o cliente, são as experiências. Então, quanto mais você estiver preparado em relação a informações, você vai ter uma experiência melhor. O que a gente pede, assim, enormemente é que as pessoas filtrem o que são fake news, né? A gente deve, de repente, montar um episódio desse só sobre os fake news e levantar a polêmica, né, disso tudo para entender o que está acontecendo. Né? Os haters estão diminuindo e está cada vez gente mais adotando o carro elétrico. Ou por uma questão de sustentabilidade, ou por uma questão de economia, ou uma questão de prazer de dirigir. Isso é uma questão nativa. Assim, é muito melhor você ficar no engarrafamento no carro elétrico do que no carro a combustão. Muito melhor fazer uma viagem no carro elétrico no carro a combustão. Só quem teve essa experiência pode falar alguma coisa desse tipo. Exato.
Mas legal, gente. Muito obrigado mesmo. Muito. Vamos Ó, conversar. Vamos conversar. Bonito. Seu Carlos, troca o contato dele comigo. É. Como ele já tá finalizando a participação aqui. Deixa. Aí eu mandar mensagem e vai sair negócio. Vai sair negócio, negócio. né? Claro, E quem vai se tem a beneficiar proposta. disso? Os nossos amigos, né? E todo mundo que tem carro Sim, elétrico. sim, Exatamente. sim, sim. Senhores, Falou. obrigado. Nada. Obrigado. Um abraço. Abraço, Ricardo. Continuando aqui, Jonas. Então. Então, seguinte. Então, ou seja, antes qual o carro que você tinha? Eu tinha. Onde você conheceu o mundo dos eletrificados? Então foi assim, eu tava. Antes de você conhecer, o que é que você gostava de... No Dolphin, De- né? Não, eu antes vou- do Dolphin, antes do eletrificado. Isso, Eu quero saber sempre- combustão. Combustão, tá. Então, assim, eu sempre gostei de carros grandes. Sedã e depois até o SUV e fui para as caminhonetes, né? O meu carro lá atrás era o Fusion, a primeira geração do Fusion. Aham. O carro é fantástico, né? O carrão e tal, beleza. Versão, tudo, Exatamente. potência. Depois aumentou minha família e tal, né? Eu tive mais um filho, tenho 2 filhos. Aí veio uma Fremont da fita. Sim. Também um carro bacana e tal. Aí, depois, o que acontece? Eu abri um Pickup Center, uma loja especializada em acessórios de picapes. E aí, Mas essa loja veio por causa da sua paixão não, pelos carros? Ou você já tinha Não, influência da família? não. Meu pai sempre teve caminhonete. Então, assim, eu gostei da caminhonete diesel, né? Sempre tava com o do meu pai, minha mãe, meu irmão tem, Uhum. né, também. Só que o que acontece? Pra mim sair de uma Fremont, depois do Fusion e tal, pra ir pra uma diesel, o que acontece? Eu tava, bem na época que tava abrindo uma picape, um Pickup Center. E aí eu comprei a caminhonete pra mim periquitar ela ali, tudo Aham. daquilo que eu vendia, Aham. pra mim usar aquilo como propaganda. Então eu usava um carro, inclusive adesivei ela com o nome da empresa e tal, fiz tudo aquilo, né? Só que eu sempre, imagina, tinha Fusion. Agora a caminhonete, né, o perfil da caminhonete, ela não é de luxo, ela é mais brutona. Mais brutona, robusto, não né? tem aquele acabamento perfeito que eu gosto. Ela é mais durona, mais secona, barulhenta e tal. Né? Repito, eu gosto. Inclusive, eu vou pescar com meu pai, a gente vai de caminhonete, ela é mais serviçal. Mas eu sempre gostei de conforto, de tecnologia, de potência, entende? E aí eu comecei a olhar para os elétricos, mas não com bons olhos. Começou a surgir e tal. Aham, aham. né? Aí foi um cliente lá nosso lá com um Fusion híbrido. Sim. E aí eu fui arrancar o carro e não arrancava. Não é que não arrancava. Eu não escutava o barulho do carro, não ligava. E eu não me toquei que era híbrido. Aí, porque ele começa sem ronco nenhum, né? Depois de você pisar, daí ele liga a combustão. E aí foi, nossa, cara, que estranho. Um estranho legal, né? E aí, beleza. Aí comecei a olhar os carros elétricos, a minha esposa também começou a ver alguns Dolphins, né, que saiu ali, e aí eu fui pesquisar. Eu comecei a pesquisar e tal, mas assim, não gerou aquele negócio. Aquele frisson, né? Só que pelo fato de eu estar sempre de olho na tendência do mercado, eu acabei começando a pesquisar sobre elétricos. Aham. Eu comecei a ir pro YouTube, encontrei gente falando bem, encontrei gente falando mal, encontrei gente falando a realidade, e aí um dia foi lá na empresa o cara cortou um pneu no meu fio e tal, e era um Dolphin. Eu entrei dentro dele, aí a minha esposa estava lá, ela viu o carro, e aí ela quis um Dolphin. Aí vocês já conhecem o resto da história, eu fui lá, então vamos comprar um Dolphin. Aí eu fui com ela na concessionária, aí olhamos o carro e tal, o Sil na época tinha um test drive, um black lá, um pretão lá, e aí esse carro tava lá, mas eu não dei muita atenção pro carro. Aham. E no showroom não tinha, né, só tava o test drive. Então, a gente comprou o carro e tal. Quando eu fui buscar, que daí que eu encontrei o seu Carlos. E aí, então assim, foi acontecendo naturalmente as coisas. E aí eu comecei a olhar a tendência de mercado, né, para pesquisar sobre o Dolphin, quero ver se esse carro é bom. Quando eu comecei a pesquisar o Dolphin, naquela época não tinha ninguém falando mal do carro. Era um absurdo. Tinha um Uber do Rio de Janeiro, Uber, aham. que ele é Uber do chefe? Uber do chefe. Uber do chefe. Aí eu olhava os vídeos daquele cara e ele falando do carro e da economia e do carro que não estraga, que não tem manutenção e não sei o que. E aí fui pesquisando e conhecendo mais o carro, isso pro Dolphin. Mas quando eu andei com o Sil, daí foi por causa da experiência. Cara, vou Mas falar você. Nem O deu cara tempo que. de pesquisar. Não. Não, nem deu tempo. Comprei por impulso, cara. Eu sou muito emocional. Eu compro por impulso, cara, na hora. Cara, ó. Vamos fazer um negócio. Eu tava conversando com o Dante ontem. Dante é um outro. Amigão nosso. É outro amigão tá no nosso. clube lá. Ele é construtor, entendeu? Ele é um cara que é muito. Cara, muito vibrante. Ele tem que vir aqui bater um papo com a gente. Ele tinha BM também.
e tinha Audi e tudo mais. E aí a esposa dele cortou o pneu, algo assim desse gênero, e ele foi dar uma... passou. Ele não ia ver nada de carro. A empresa, o Audi ficava do outro lado, e da BYD, ele foi lá. E aí ele deu uma olhada, cara, no Seal. E aí fez um test drive. Cara, foi amor à primeira vista, cara. Ele pagou lá, entendeu, do Seal. E o pior é o seguinte, ele pagou, comprou o Seal e foi sorteado para ir para o programa do Luciano Huck lá. E aí ganhou o Seal. Ele comprou um Ele comprou e ganhou outro, e cara. ganhou outro, cara. Mas que absurdo. O homem é muito sortudo. Entendeu? Ganhou outro. O cara tá, entendeu? Então, ou seja, eu conheci algumas pessoas que compraram o Seal desse jeito, entendeu? A pessoa não foi ver isso, chegou lá, pegou o carro, sentiu o carro, e é isso que ontem, eu estava conversando com um moço de aplicativo, e ele falou, cara, as pessoas têm que sentir o carro, as pessoas têm que fazer o test drive com o carro, as pessoas têm que usar o carro. Exato. Entendeu? Seja ele elétrico, seja ele híbrido, mas as pessoas têm que... Porque você vai ver o nível de conforto que o carro te dá, você vai ver o nível de segurança, porque, inclusive, muita gente pensa que segurança é exatamente você ter uma batida e você estar com o cinto de segurança e você ter o airbag. Não, cara, não. Existe muito mais do que isso. Normalmente, esses carros hoje estão vindo tudo com 5 estrelas do NCAP, ou seja, do Euro NCAP. Ou seja, você tem que estar preocupado com o choque, mas, acima de tudo, você tem que se preocupar com a prevenção. Então, você tem que ter alarme, você tem que ter frenagem automática, você tem que ter uma série de câmeras que te ajudem, entendeu? Um auxílio à condução tem que ser o máximo possível para evitar um acidente. O negócio é evitar e não remediar o acidente. Então, Inclusive, eu evitei, por desatenção minha, eu avancei uma preferencial e estava vindo um motoqueiro, né, um motoboy. Sim. E, cara, eu não vi, realmente eu não vi. E aí, a hora que eu arranquei o carro, freou sozinho. Eu me assustei e tal, deu aquele susto, porque eu tava acelerando, o carro freou sozinho. Aí, daqui a pouco, passou o motoqueiro já ficou bravo, porque eu dei aquela assustada nele, né? Sim, que tava vindo. sim. Aí eu fiquei, cara, se não tem esse sistema, eu tinha provocado um acidente e Deus livre o que podia ter acontecido. Então, assim, a segurança do carro é absurda. A tecnologia veio para nos auxiliar, inclusive na segurança. Eu tenho amigos, tem um amigo que tem um Camaro, e ele tem um Camaro e o carro realmente é um carro bom, um carro potente. Só que tem uma coisa, cara, que você tem que ter você tem uma emoção grande dirigindo um carro desse, mas a família não pode participar. E foi uma coisa que eu achei o diferencial no Seal, né? O Seal, ele é um carro que você acontece, você é forte, mas bota no modo econômico, cara, ele vira um carro tranquilo. Nossa! Entendeu? Super confortável de dirigir. Dócil. O carro fica dócil e tem um espaço interno enorme, porque ele tem um entre-eixo maior que 2,7. Absurdo. É um absurdo, entendeu? Então, ou seja, você tem um carro aí muito legal, cara. E da BYD, falando dos carros da BYD, o que mais me chama a atenção, além do Seal que eu tô falando, né? Mas o nível de acabamento desses carros. E não tô falando só do Seal, você pega o Yuan, você pega o Song, você pega o TAN, você pega os Dolphins, né? Tanto o normal e o Mini, o Dolphin, o Plus, né? Sim. Esse carro O prêmio saiu agora, você entra dentro dele, você fala, cara, se mudar a logo ali, você põe 500 mil no mínimo. Esse carro é um absurdo, né? Então, assim, é muita... E aí, o que foi? No grupo do WhatsApp, quando eu falei, comprei um BYD Seal, aí a primeira figurinha que mandaram, a foto de um chinesinho assim, não tem garantia. Eu falei, então beleza, não tem garantia? Eu mandei ali, porque o vendedor tinha me mandado ali todas as garantias que tinha, tá 8 anos de garantia, garantia estendida, um monte de coisa. Aí eu falei, tem sim, tá aqui a garantia. Não, é uma coisa que eu respondo isso muito diariamente. A pessoa, às vezes até é provocativo, né? Mas a bateria... Eu falo para o seguinte, olha, o pessoal fala bateria, é obrigado, pela defesa do consumidor, você tem que dar um prazo. Então, o prazo que o pessoal coloca a bateria é de 8 anos. Só que é o seguinte, bateria não se mede por período. Bateria se mede por ciclo. Então, os ciclos de uma bateria da BYD, que é a bateria Blade, ela pode, se você maltratar ela, 3.000 a 5.000 quilômetros. Ou 5.000 ciclos. 3.000 a 5.000 ciclos. Carlos, o que é um ciclo? Um ciclo é o seguinte, um ciclo é um carregamento completo.
Carreguei agora 50%. É um ciclo, não é meio ciclo. Outro 50 Entendeu? daí vai Outro fechar, 50 vai fecha. fechar o ciclo. Então, imagina. Então, o Dolphin, que o GS normalmente, que é o que o pessoal hoje que usa Uber, é o que eles mais utilizam. Então, esse carro, por exemplo, ele faz, vamos supor que ele faz mais do que 300 km, mas coloque 300 km, tá? Você com um ciclo. Então, se eu digo a você que tem 3.000 ciclos se você tratar ela bem, ou 5.000 se você tratar ela da forma correta, vá pelos 3.000. 3.000 ciclos. Se eu digo a você que um ciclo é 300 km, porque é uma carga, Tem que fazer 300 multiplica vezes. 300 vezes 3.000. Você vai ter 900.000 quilômetros. Tá? É um absurdo. Ou 1,5 milhão. Então, ou seja, se você olha 8 anos, agora se você olhar 900.000, Nossa. é muita coisa. Eu nunca rodei, acho que isso com Entendeu? carro. Tem que rodar Aí, isso com carro. aí o pessoal fala, mas ela perde carga. Estudos estão sendo realizados e estão mostrando que a bateria, depois de 10 anos, você perde no máximo 10%. Não é que você perde 10%, é que a bateria, que se ela carregava 400 para um automóvel de 400 km, vai fazer uns 360, entendeu? Mas você não perde a bateria, isso que é importante, entendeu? Então, tem uns fake news que o pessoal coloca, mas às vezes é por desconhecimento. 8 anos. Não é bem assim, é por ciclo. E outra coisa que eu acho muito interessante a gente falar dos carros eletrificados, o híbrido. Cara, vira e mexe, as pessoas falam, mas sempre quando a bateria acaba, o carro fica manco. Cara, bateria de carro híbrido eletrificado não acaba. Bateria não acaba. Por quê? Porque o motor a combustão ele funciona como gerador. E existe um sistema que toda vez que ele atinge o valor mínimo, média 25%, 20%, entra o motor a combustão como gerador. Então, ou seja, a bateria não acaba. Eu faço um mantra normalmente. Bateria de carro híbrido não acaba. A não ser que o seguinte, você deixa o seu carro sem gasolina, Daí sim. entendeu? Aí Não tem o como gerador carregar. não tem de onde tirar energia, vai. Da mesma forma que se você tiver no dia a dia também com o seu carro a combustão. Não abastecido. Vai ficar parado da mesma forma. E aí, senhor? Então, chegamos ao final aí de mais um bate-papo, né? É exatamente E- aqui. Então, Jonas, primeiramente, obrigado por ter vindo. Opa, prazer. tá E resumindo aí, né, então, 100% satisfeito com o carro elétrico. Vamos dar o feedback verdadeiro Exato, de um dono não, de carro. Tá? Não sou digital influencer, não faço propaganda para ganhar, mas o meu feedback sincerão aqui, tá? Eu estou 110% satisfeito. O meu carro vai fazer 20 mil quilômetros agora. Zero problema, zero barulho, zero perrengue, nada sabe? Não tive nenhum tipo de problema falando do carro. O carro me atende no meu trabalho, me atende no meu lazer, me atende com os meus filhos, porta-mala gigante, me atende nas viagens, obviamente que programada, tudo certinho. E o carro tem um design absurdo, né? O design aerodinâmico do carro. Muito bonito. Então, assim, o carro é muito bonito, estou 100% satisfeito. E não tem, cara. O carro, aquele teto panorâmico é um charme. A tecnologia que tem ali, a questão da memória de banco, eu já fico na minha posição, né? Porque minha esposa também dirige, às vezes ele, né? E às vezes eu tô de Dolphin também, eu troco com ela. Então, assim, e o carro tem um status. Que você chega nos lugares, gente batendo foto do carro, né? Você chega nos lugares e o pessoal, né? Então, assim, até o status, eu tive que começar até a andar mais arrumado para ficar equivalente o negócio, né? E então, assim, o carro, eu estou realmente satisfeito. E eu vendo para a BYD sem querer, porque quando eu for falar do carro, obviamente que eu vou falar bem, porque a experiência que eu tenho é muito positiva, as pessoas acabam comprando, porque eu já tenho mais de... BYD, eu tenho mais de 7 clientes que já compraram, né, que são lá da minha cidade, e por influência minha. Então, eu acabo me tornando aí um vendedor sem querer da marca. E você sabe quem é que mais auxilia a venda de carro nas concessionárias, pelo menos aqui no Paraná, é motor de aplicativo, cara. Ele vai falando para os clientes que estão dentro do carro. E muitas vezes o cliente, ele entra no carro e ele vê o carro pequeno por fora. E quando ele entra, tô falando isso com o meu dentista, e outros, eles se impressionaram com o carro e entraram no carro por acaso, como o aplicativo, e eles gostaram, e aí veio falar comigo, entendeu? Algumas pessoas vêm falar comigo, olha, eu entrei no aplicativo do carro ali, gostei do e vim ver o carro, entendeu? Então, ou seja... É um absurdo. A surpresa é você pegar o Dolphin Mini.
Você olha que carrinho pequenininho, né? Quando você entra Gigante. dentro, cara, é um absurdo. Que mágica que a BYD fez ali, né? Então, Então, entre eixos desses carros, eles são fantásticos. Mas, gente, então é o seguinte, queria agradecer mais uma vez, João, você ter Obrigado. vindo. O cara veio de longe, o cara veio... Peguei um trânsito. Aqui tá uma... Gente, tá chuva aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba faz 4 estações ao mesmo tempo. Exatamente. 4 estações. Você tá em Curitiba, você sai com a jaqueta, daqui a pouco você tem que botar o guarda-chuva, daqui a pouco você tem que... Tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo, entendeu? Então, Curitiba é desse jeito. Mas eu que agradeço. Agradeço o convite, né? E falar um pouquinho aqui. E, né, o pessoal que quiser me conhecer melhor, siga lá nas redes sociais, @JonasDalcomune, Dalcomune, né, um sobrenome italiano, Jonas Dalcomune nas redes sociais. Eu quero agradecer o seu Carlos aí, você também, cara, foi muito legal esse tempo com vocês aqui, né, ó, parabéns aí pelo podcast, já virei fã, já tô inscrito lá no canal e vou curtir tudo que vocês postarem lá, então, sucesso aí pra vocês. Pessoal, é o seguinte, não deixe, por favor, de compartilhar, não deixe de dar o joinha aqui e faça comentário, entendeu? Diga o que você quer no próximo episódio, que a gente vai dar um jeito de trazer pessoas como, assim, proprietários, assim como eu, assim como Wesley, assim como o Jonas, pessoas assim como também aqui o Ricardo, que estava aqui com a gente, entendeu? Pessoas que usam o carro, mas outros que trabalham, outros que estudam, outros que leem, entendeu? A gente está aqui para passar informação para vocês, tá? Espero de vocês, sinceramente, que apoiem a gente nesse canal. Tudo que a gente conversou aqui, a gente vai tentar botar no Instagram. As experiências do Jonas, a gente vai colocar lá também. A mãe do Jonas vai estar lá também, dando grito no Dia das Mães, eu acho, entendeu? Mas é isso aí. Pô, deixa o like com a gente. E outra coisa, e no próximo, a gente vai tentar mostrar para vocês o que a gastronomia, o que tem a ver gastronomia com o carro elétrico. No próximo... Ó, fiquei curioso, hein? No próximo, vocês vão ver. Tá? Um abraço, fica com Deus.